Olá pessoal, Anderson Cleiton aqui. Vamos dar início à nossa análise semanal, o planejamento que a gente faz para operar durante a semana e estabelecer critérios para as nossas entradas. Lembrando a vocês que todos os domingos, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui no nosso canal no YouTube e também no Telegram, compartilhando com vocês o nosso planejamento semanal. Como é que a gente faz para escolher as moedas e os ativos, os pares de moedas que vamos operar durante a semana. Hoje nós vamos falar sobre calendário econômico, análise dos indicadores, análise das moedas e dos pares. Vamos começar pelo Euro-USD, que é um dos pares mais populares e mais operados no Forex, e vamos analisar alguns outros para que você possa preparar bem a sua semana e fazer boas entradas, e o resultado disso certamente é o lucro, ok? Desde já eu peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, ajude aí o pessoal que está começando no Forex. Certamente esse é um conteúdo que pode ajudar tanto aos mais experientes como também a quem está começando, ok? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho aí das notificações, que durante a semana estaremos postando mais conteúdos para que você cresça nessa jornada de empreendimento no Forex e seja consistente. O primeiro ponto de qualquer planejamento semanal, ou de qualquer forma que você vá fazer o seu planejamento, o primeiro ponto é saber por onde começar, né? Essa semana nós vamos falar especificamente sobre do dia 26 ao dia 1, do dia 26 do 9 ao dia 1 do 10 de 2021, que é a semana seguinte em que estamos. Então, o que você precisa ver para começar a fazer o seu planejamento? Primeira coisa é o calendário econômico. A gente sabe que cada país, cada nação tem uma agenda econômica, né? Onde essa agenda são divulgados ali os indicadores macroeconômicos, e através dos indicadores a gente consegue ter uma noção se a saúde daquela economia, daquele país está ou não boa, para que a gente possa ou não investir naquela moeda, naquele par de moedas. Então o calendário econômico é a primeira coisa que precisamos ver. A segunda são as notícias sobre o mercado Forex, né? Tentar entender o que está sendo dito no mercado, o que os analistas profissionais das instituições, dos bancos, né? O que está se falando sobre o Forex, para que a gente entenda qual é o viés do mercado nessa próxima semana. Nós vamos analisar também o índice de moedas, que é uma ferramenta muito importante para a gente entender como é que o mercado está funcionando, as faixas de negociação de cada par. A partir do instante que a gente sabe qual moeda nós vamos operar, é importante que a gente entenda quais pares estarão mais voláteis e mais favoráveis a serem operados durante a semana. E para isso, a partir do momento que a gente escolhe um par para operar, a gente tem que tentar entender como é que esse par está se comportando nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, e em qual faixa de negociação ele está, para que a gente possa, como eu disse antes, estabelecer critérios para operar esse par. Para isso, nós vamos fazer a análise também de alguns indicadores técnicos, né? Pessoal que trabalha muito com indicador, e os indicadores técnicos são sim importantes ferramentas de análise do mercado, tá? A partir do instante que a gente escolhe um ativo para operar, nós vamos analisar os critérios técnicos e ver em qual faixa de negociação o preço desse ativo está, para que a gente tome ali uma decisão de operar aquele ativo. Vamos tentar entender se esse ativo está numa sobrecompra ou numa sobrevenda, porque na sobrecompra a gente vende, na sobrevenda a gente compra. Então tentar entender topos e fundos reais, se
o preço do ativo nesse momento ele está muito caro ou está muito barato, porque saber identificar topos e fundos é essencial para quem quer operar de maneira lucrativa no Forex, ok, pessoal? As ferramentas que a gente vai usar para isso, tem muitos sites especializados no mercado Forex, a maioria deles são sites, né, internacionais, são muito confiáveis e populares, né? O primeiro deles que a gente mais usa aqui é o site fxstreet.com, o site tradingview.com, mataf.net e o site babypips.com. O TradingView é um site muito popular, a galera usa muito esse site para fazer as suas análises e é um dos que nós usamos aqui com muita eficiência, e são essas ferramentas que a gente vai usar para fazer a nossa análise, ok? Como eu disse aqui a vocês, nós vamos começar pelo EURUSD. O mercado abriu agora exatamente, são 18 horas e 7 minutos aqui onde eu estou, e nós vamos começar analisando o par EURUSD, tá? Aqui está o gráfico do EURUSD. A gente está vendo que ele vem de uma tendência de queda por conta da recuperação do dólar, e essa semana ele chegou a dar aqui, no 1,16,800, né? Uma mínima que há muito tempo ele não atingia. Vamos tentar entender qual o caminho do EURUSD para essa semana. Ó, vejam, ele veio aqui e rompeu essa mínima, né, que era uma mínima do mês de março desse ano de 2021. Rompeu aqui essa mínima no início de agosto, que ele chegou aqui a fazer uma mínima 1,16,700, foi a mínima de agosto, 1,16,600, e agora ele está aqui no 1,17,234. Quem está operando o EURUSD, que é um dos pares mais populares e mais operados, é bom ficar atento nessa recuperação do dólar e saber se há algum fator positivo para o euro que possa novamente dar força, dar ímpeto aqui ao euro e o par EURUSD se recuperar, ok? Nós vamos partir aqui para os sites. Vamos lá olhar o calendário macroeconômico no EURUSD, no FX Street. Vamos lá olhar aqui o calendário econômico. Você vem aqui no site FX Street, ó, tá? Você pesquisa aí no Google, encontra esse site. A primeira coisa que você vai procurar nele no domingo, de preferência, essa análise ela deve ser feita antes de o mercado abrir, tá? Eu estou aqui aproveitando o momento da abertura do mercado para a gente ver junto o que está acontecendo no mercado e como é que isso se reflete no gráfico. Então nós vamos fazer primeiro uma análise de mercado, o que tem no calendário econômico, o que está acontecendo no calendário econômico essa semana, ver as notícias sobre Forex, tentar entender quais as faixas de negociação em que estão os ativos que a gente vai operar, e depois nós vamos para o gráfico ver como é que essa análise de mercado pode ser vista no gráfico, ok? Vou traduzir aqui para o português para ficar melhor o nosso entendimento. Pronto, está aqui traduzido. No calendário econômico dessa semana, o que a gente faz? A gente vai vir aqui, ó, vamos lá, calendário econômico. Traduzir aqui mais uma vez para facilitar o nosso entendimento. Geralmente ele traduz automaticamente, como não está traduzindo automaticamente, vamos aqui no passo a passo que também dá certo, tá? Ó, aqui no calendário econômico, a primeira coisa que a gente deve fazer é escolher essa opção, ó, esta semana, tá? Tá aqui em inglês, vai ser traduzindo esta semana, para a gente saber o calendário da semana inteira, tá? De segunda a domingo e também de segunda a sábado, porque para alguns ativos também há dados macroeconômicos sendo divulgados aos sábados, tá? Primeira coisa que a gente tem no calendário é o horário, a moeda com o seu símbolo, tá?
nós temos aqui o símbolo da moeda aqui, que é o JPY, então a gente já sabe que hoje, domingo, às 23h50, no horário que está sendo divulgado aqui, ó, de 23h50. No entanto, no horário GMT, são 18 horas a menos, são 3 horas a menos, então 23h50 vão ser 20 horas e 50 minutos aqui para nós, tá? Então observar esse detalhe, porque 6h50, 6h45 aqui vão ser 3h45 da manhã para nós aqui no horário de Brasília, ok, pessoal? Lembrando que eu estou aqui no horário de Brasília. Pessoal do norte, algumas regiões do centro-oeste brasileiro que tem outros fusos horários, logicamente você tem que adequar aí ao seu fuso horário. Mas no horário de Brasília são 3 horas a menos. Então, nós temos aqui notícias de baixo impacto, que são essas barras amarelas, com esse quadradinho aqui, a barra praticamente vazia, só com um quadradinho amarelo aqui são os dados de baixo impacto. Nós temos aqui, ó, dados de médio impacto, que são essas barras alaranjadas um pouco mais preenchidas, e temos os dados de alto impacto, que são essas barras vermelhas aqui completamente preenchidas. Então, para você que está começando agora no Forex, primeiro ponto que você precisa entender no calendário macroeconômico é que cada dado ele tem um impacto sobre a moeda. Então significa que cada dado representa uma importância para aquela nação, para aquela moeda. Então nós temos dados de 3 categorias: de baixo, de médio e de alto impacto. Neste calendário aqui do FX Street que nós estamos vendo, o primeiro dado que nós precisamos observar é esse de baixo impacto, depois o de médio impacto e naturalmente o de alto impacto. Então quando você vê aqui que para o Japão vai ter um dado, vai ser divulgado um dado cujo o impacto é baixo, isso significa que na hora da divulgação desse dado não haverá nenhuma volatilidade em pares com o JPY, pares que tenha o JPY, a moeda japonesa, por ser um dado de baixo impacto. Você vai olhar aqui, ó, dados de médio impacto para USD. Você tem aqui o horário, você tem aqui a bandeira do país com o símbolo da moeda, e aqui está o dado. Que dado é esse? Tá? Você tem aqui o dado. Então, automaticamente, você já sabe que esse dado aqui, ó, pedidos de bens duráveis de transporte de agosto. Então, esse é um dado de médio impacto. Ele pode não gerar alta volatilidade na moeda, mas ele é também um dado que você deve ficar atento, porque certamente esse dado ele vai movimentar a moeda. É um dado de médio impacto que pode movimentar a moeda. O acúmulo de dados de médio impacto, se forem positivos, podem sinalizar uma mudança no viés da moeda, tá? Então, o acúmulo de dados de médio impacto positivos podem sim sinalizar que aquela nação, que aquele país está em recuperação. Se os dados de médio impacto começarem a vir negativos, sinaliza ao contrário, logicamente, que a moeda está perdendo valor, tá? Aqui nós temos um dado de alto impacto para o dólar, tá? Isso na segunda-feira, amanhã às 9h30 da manhã, nós temos um dado de alto impacto para o dólar. Isso significa que na hora que esse dado sair, ó, pedidos de bens duráveis de agosto. Na hora em que esse dado sair, certamente pares de moedas que tenham o dólar como base ou como cotação sofrerão volatilidade por conta desse dado de alto impacto. Teremos aqui também, no mesmo horário, pedidos de bens de capital da Non-Defense Aircraft de agosto. Pessoal, me perdoe meu inglês, eu não falo inglês, então a minha pronúncia não é das melhores, tá? Mas você tem aqui também às 12h30 um dado de alto impacto para o dólar. Na hora que esse dado sair, às 12h30, lembrando que para nós é 9h30 da manhã, tá? No horário de Brasília.
Na hora em que esse dado sair, certamente haverá volatilidade ou uma maior movimentação em pares como o USD-CAD, o USD-JPY, o USD-CHF, tá? AUD-USD, Euro-USD, esses pares certamente sofrerão algum movimento brusco para cima ou para baixo, dependendo de como vierem esses dados, se positivo ou se negativo, ok? Para escolher as moedas para operar, pessoal, tá? Lembrando que no Forex a gente escolhe primeiro as moedas, depois os pares, tá? O que isso significa? Eu estou olhando aqui no calendário econômico e eu estou buscando qual moeda terão dados mais importantes para sair, ó, tá? Então, logo amanhã, na segunda-feira, nós teremos 2 dados importantes para o dólar, tá? Então, isso significa que o dólar vai estar entre uma das moedas que eu pretendo operar, ok? Isso na segunda-feira. Na quarta-feira, nós vamos ter aqui do euro, tá? Nós vamos ter aqui do euro vendas de varejo da moeda do bloco europeu. Aqui está aparecendo do NZD, pessoal. Aqui do NZD na terça-feira. Não é nem NZD, é AUD, tá? Nós teremos aqui do AUD, ó. Na terça-feira teremos um dado de alto impacto, tá? Aqui está dando meia-noite e 30, então vai ser 9h30 da noite aqui para nós, vai ter dados de alto impacto do dólar australiano, ok? Vamos lá. Na quarta-feira o calendário parece estar um pouco vazio aqui, teremos apenas dados de médio impacto. Essa semana o mercado parece que vai ficar ainda parado. Na quinta-feira teremos dados da moeda chinesa, PMI de não manufatura. A moeda chinesa ela está de certa forma relacionada ou diretamente gera impacto, tem uma correlação com as moedas asiáticas, principalmente com a moeda da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão também, que a gente sabe que a China é a segunda maior economia do mundo e movimenta os mercados na Ásia, né? Então, pares da seção asiática como NZD, AUD, SGD, esses pares JPY certamente terão maior volatilidade por conta, ou podem sofrer maior volatilidade por conta dos dados que sairão na China na quarta-feira. Aqui para nós vai ser 10 horas da noite, tá? Teremos dados de médio impacto da Libra durante a semana, às 3 horas da manhã, dados de médio impacto da Libra. Perdão, pessoal. E teremos aqui o produto interno da Libra, que é o PIB, tá? Produto interno bruto da Libra na quarta-feira. Então, certamente haverá maior volatilidade para pares com GBP, né? GBP USD, GBP AUD, GBP CAD, JPY, enfim. Então, sabendo que vai ter dados de alto impacto a serem divulgados da Libra, então nós vamos também operar a Libra, tá? Então vamos lá. Nós vamos ter na segunda-feira dados do dólar americano. Nós vamos ter dados do dólar americano na segunda-feira, então isso já torna o dólar uma das moedas que vamos operar. Acabamos de ver que vamos ter pares também da Libra, tá? E do AUD, aqui está, do AUD também nós vamos operar o AUD, tá? Que é o dólar australiano. Vamos operar também a Libra, como eu acabei de dizer, que tem o produto interno bruto na quarta-feira. O euro, índice de preço ao consumidor. Índice de preço ao consumidor é um dos dados extremamente importantes para qualquer economia. Por isso que está aqui um dado de alto impacto. Então nós vamos operar a moeda dólar americano, dólar australiano. Vamos operar a Libra essa semana e vamos operar também
o euro, tá bom, pessoal? Então, todos os pares que tenha relação com a libra, com o euro, com o dólar e com o dólar australiano são os pares que nós vamos operar. Aqui nós temos também o JPY. Na quinta-feira vai ter um dado importante aqui para o JPY. Então nós vamos operar também, ou ficar de olho também, na moeda japonesa. Na sexta-feira temos dados da Alemanha aqui para serem divulgados, confirmando que pode haver maior volatilidade na moeda euro, pelo fato de a gente saber que a Alemanha é a economia mais forte da zona do euro, é a maior economia da zona do euro. Aqui tem dados PMI de manufatura do dólar também na sexta-feira. Isso fará do dólar uma das moedas mais movimentadas durante a semana, ok? Então, nós vamos operar euro, vamos operar dólar americano, vamos operar dólar australiano e vamos operar a libra, ok, pessoal? Essas são as moedas que a gente vai operar. E já já nós vamos ver, o que está sendo dito sobre essas moedas, tá? Quais são as notícias, o que está sendo dito sobre essas moedas e como é que a gente vai decidir operar essas moedas. Já já é o que nós vamos ver aqui, ok? Deixa eu só recapitular aqui o que nós vamos fazer. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os dados que nós temos. Nós temos taxa de juro, não temos taxa de juro, não temos discurso, nós só temos PIB, tá? Nós temos PMI, nós temos índice de preço ao consumidor. Qual outro dado que nós temos lá? Vamos ver aqui do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos também nós teremos essa semana, que é um dado extremamente importante. E índice de preço ao consumidor para a maioria das moedas nesse calendário dessa semana é o que nós teremos. Produto Interno Bruto, mais uma vez, aparece ali da Libra. Então, os dados mais importantes que nós vamos ter essa semana é Produto Interno Bruto, PMI e o IPCA, ok? Vou mostrar aqui para vocês quais são os pares que nós vamos operar e quais as moedas que nós vamos operar essa semana. Vamos lá. Uma vez que a gente já definiu quais as moedas, agora a gente define quais são os pares, ok? Nós temos aqui, ó, no calendário nós teremos os dados de alto impacto PIB, PMI e IPCA, tá? As moedas que serão impactadas. Nós teremos aqui dólar australiano, dólar americano, tá? Vamos tirar aqui o CAD, que ele não vai entrar nessa lista. Vamos ter aqui o euro. Nós vamos ter aqui o euro essa semana como uma das moedas de maior volatilidade. Nós vamos ter a libra, dólar canadense, dólar australiano, melhor dizendo, e dólar americano. E quais são os pares que nós vamos operar, tá? Aí nós vamos fazer aqui a relação entre esses pares. Eu vou colocar aqui também, pessoal, o iene, que é a moeda japonesa, tá? O JPY. Aí aqui a gente já tem a definição das moedas e agora nós vamos fazer a definição dos pares, tá? Primeiro par nós vamos colocar aqui euro USD. Depois nós vamos colocar aqui, eu vou colocar só os principais, para a gente não fazer aqui uma lista muito extensa, mas aí você já sabe que qualquer par relacionado a essas moedas são os pares que a gente vai ficar de olho neles, tá bom, pessoal? Vamos lá. Estou colocando aqui, fazendo ao vivo, porque é essa base aqui
que a gente leva para toda semana, ok? Naturalmente, se eu vou fazer ali meu planejamento, eu tenho que deixar registrado o que está sendo visto hoje, tá? Então eu uso aqui essa base para durante a semana ficar de olho nos dados do calendário, ficar de olho nas moedas, no índice de moedas e também com as pares eu vou operar. Vamos ficar de olho aqui também no GBP USD. GBP USD é um dos pares que nós vamos operar, tá? Euro GBP, USD JPY também é um dos pares que nós vamos ficar bastante atento nele que pode ter maior volatilidade. USD CHF, USD CHF, tá? Eu vou deixar esse aqui como pares principais para a gente ganhar tempo, mas qualquer par relacionado a essas moedas, vocês já sabem que serão os pares que a gente vai operar durante a semana, ou mesmo que a gente não opere esses pares, mas a gente já sabe que são os pares que vão oferecer maior volatilidade, ok? Então, só recapitulando aqui, ó, os dados de alto impacto mais importantes para as moedas serão PIB, PMI e IPCA, tá? Quais as moedas serão mais afetadas e quais divulgarão esses dados? Dólar australiano, euro, dólar americano, coloquei euro ali 2 vezes, mas tudo bem. A Libra, que é o GBP, e o iene, tá bom, pessoal? Então, sabendo disso, sabendo que essas moedas serão as moedas de maior volatilidade, a gente vai escolher pares que estejam relacionados a essas moedas. Aqui eu separei alguns dos principais: Euro USD, GBP USD, Euro GBP, USD JPY e USD CHF, ok? Agora nós vamos voltar aqui para as nossas ferramentas de pesquisa, tá? E vamos voltar aqui para o FX Street para a gente saber quais são as notícias que vão movimentar o mercado essa semana, tá? Aí uma coisa que a gente vai ver aqui agora também é a diferença entre notícia e dados macroeconômicos, tá? Aqui nós temos dados macroeconômicos e agora nós vamos ver as notícias sobre o mercado Forex, tá? Aqui está notícias e notícias Forex. Vamos ver as notícias mais recentes do mercado para que a gente possa ter uma ideia do que está sendo dito, para que a gente faça ali uma análise e tenha mais critérios para operar. Ó, aqui acabou de sair uma notícia, a mais recente aqui do áudio SD. Como a gente viu lá, vai sair dados da Austrália e também dados dos Estados Unidos, ou seja, do AUD e do USD. Logicamente, é importante para nós entender qual tipo de análise está sendo feita sobre essas duas moedas, sobre esse par, tá? Então vamos ver aqui primeiro essa notícia. A gente já viu o calendário econômico e o que vai sair sobre elas, e agora vamos ver aqui uma notícia do AUD SD. Inclusive eu vou incluir esse par aqui lá na nossa lista que eu não havia colocado, tá? Pronto, de todas as moedas que a gente, de todos os pares que a gente escolheu para operar, com base no calendário econômico, eu coloquei aqui também o AUD USD aqui embaixo, tá? E agora nós vamos ver o que está sendo dito no mercado sobre esse par para que a gente possa tomar ou não uma decisão de operar esse par durante a semana. Vamos lá. Os ursos do AUD USD estão à espreita em meio a uma extensão negativa de 0,7220. Ursos, para quem está começando aqui no Forex, no mercado financeiro como um todo, urso é vamos dizer assim, o símbolo daqueles que operam vendendo.
Então, sempre que você ouvir falar sobre ursos, é sobre vendedores. E quando você ouvir falar sobre touros, é sobre compradores. Então, os ursos, os vendedores estão de olho, estão à espreita em meio a uma extensão negativa. Isso significa, pessoal, que há um viés de queda para esse par, ok? Então, o pessoal que opera vendendo mais, que tem gente que tem essa característica de operar mais na compra, naturalmente estão de olho nesse suporte aqui, tá? Para venderem esse par. Os touros visam a resistência de 0,7280 para um tiro no 200 mA, ou seja, vão buscar uma máxima de uma média móvel de 200 períodos, média móvel simples de 200 períodos, esse EMA aqui é isso que quer dizer, tá? Uma segunda resistência, R-Day Trade, estabelecido abaixo de 75,50 na lista de observação do urso, ou seja, os ursos que venderão vão buscar aqui um alvo nessa faixa aqui, ok? AUD-USD terminou a sexta-feira sob pressão, com o dólar americano se fortalecendo com o risco da Evergrande e com os mercados contemplando um aperto do Federal Reserve. AUD-USD fechou a sessão de Nova York em 72,256 e viajou de uma alta de 0,7316 para uma baixa de 72,36. Então, essas são notícias relacionadas a este par AUD-USD. Então, se você está operando um par e quer saber mais sobre ele para tomar uma decisão, você pode vir aqui, ó, nessa caixa de pesquisa, tá? E colocar aqui, vamos ver, quem está operando GBP-USD, você pode vir aqui e digitar GBP-USD e você já vai ver aqui, ó, várias pesquisas, várias notícias sobre este par. Você vai vir aqui na mais recente, naturalmente, e ler as análises e notícias sobre o par que você está operando, ok? Então, essa é uma das primeiras ferramentas que a gente usa para tentar entender o viés dos ativos que a gente vai operar. Hoje eu vou me dedicar mais às ferramentas e o modo como a gente escolhe os pares e o modo que a gente escolhe os ativos, e na próxima semana a gente se dedica mais a como fazemos as análises propriamente dita, tá? Então, esse é a primeira ferramenta que a gente usa, calendário econômico aqui está, e também as notícias sobre os pares e sobre as moedas que a gente vai operar, tá? Uma ferramenta extremamente importante e indispensável para nós que operamos o Forex é o índice de moedas, tá? No índice de moedas a gente tem aqui o viés de força das moedas no momento. Então, se você sabe que vão haver muitos dados macroeconômicos sendo divulgados para o dólar, então você vai operar pares com dólar, como já disse, o SDCHF, o SDJPY, o SDCAD e tantos outros. Então você vai vir aqui para saber, para essa semana, qual é o viés, né, que essa moeda está começando. Então a gente vê aqui o dólar começando a semana com um viés de alta, e a gente vai acreditar que se esse viés é de alta, os dados que serão divulgados no calendário econômico podem manter o dólar crescendo, tá? Podem manter o dólar numa tendência de alta. Então a gente tem aqui o DXY, que é o índice de moeda do dólar americano. Então, quando esse índice aqui está positivo, ó, numa variação positiva, você está vendo aqui verdinho, a variação positiva de 0,21, tá? E você tem aqui o viés da moeda no momento. Então, o dólar americano está para compra. Isso significa que o viés das outras moedas podem estar numa tendência de baixa, que a gente sabe que o dólar ainda manda no mundo, né? E o dólar ainda é o termômetro do mercado. Então, naturalmente,
Pode ocorrer, em muitos casos, de quando o dólar encontra-se num viés de alta, as outras moedas enfraquecem perante o dólar. Então nós temos aqui o euro num viés de baixa, tá? Numa variação negativa de 0,22% na abertura da semana. A Libra, que é o BXY, também numa variação negativa, 0,31%, viés de venda. O franco suíço também numa variação negativa, mas aqui ele está 1%, né, 0,1% de variação negativa. Isso significa que o franco suíço pode ganhar força por conta da sua variação menor do que o das outras moedas. O iene também está num viés de venda forte. O iene teve alto durante essas últimas 4 semanas, mas agora ele voltou a cair, está aqui agora numa variação negativa de 0,38%, num viés de venda forte. Isso significa que, quando você olha para pares, tá? Vamos olhar isso aqui no gráfico, pessoal, e ver isso aqui no gráfico, tá? Vou usar aqui, ó, o USD JPY como base. Ó. O dólar está forte, o iene está fraco. Indo lá para o gráfico, lá no seu MetaTrader, como é que você interpreta isso? Ó? Eu vou colocar aqui no USDJPY para a gente ver isso no gráfico, como é que está o mercado respondendo isso aqui. Tá? Olha lá. O USDJPY venda forte e o dólar num viés de compra. Olha aqui no gráfico do USDJPY como é que o mercado está respondendo a essa informação. Respondendo, logicamente, de maneira bastante positiva. Os compradores do SDJPY essa semana ganharam bastante dinheiro. Quem fez essa compra aqui, tá vendo? Ó? Então você olha lá no gráfico do índice de moedas, vem aqui para a sua plataforma. Quem usa o MetaTrader, eu uso o MetaTrader 5. Quem usa o MetaTrader 5, vai lá na sua plataforma e vê o reflexo, né, da força das moedas no índice, ok? Então você tem aqui, ó, compra no USD, venda forte no JPY. Quando você vem para o gráfico, é isso que você vê, tá? Então, se você tem essa informação durante a semana, fica mais fácil para você saber se você vai ou não comprar ou vender o USDJPY. Por isso, quem opera Forex não pode deixar de olhar o gráfico de índice de moedas, ok? Vamos lá, ó. GBP USD, ó, o dólar tá forte e a Libra tá fraca. Vamos ver como é que tá a Libra no gráfico, se de fato a Libra caiu para um suporte para baixas. Olha aqui, ó, como a Libra caiu, tá? Fechou a semana em baixa, caiu, se recuperou aqui no meio da semana passada e agora ela abriu o mercado em baixa, abaixo de uma média móvel aqui, que a gente usa como parâmetro direcional. Se o preço está abaixo da média, naturalmente está num viés de baixa. Se está acima da média, ele pode estar numa recuperação. Contanto, com a alta do dólar essa semana, com essa recuperação do dólar já há 3, 4 semanas, a Libra se mantém fraca, tá? E o dólar vem ganhando força também contra a Libra esterlina. Significa que se o dólar continuar num viés de compra e a Libra num viés de baixa, né, a Libra vai continuar descendo e o GBP, o USD, vai buscar baixas ou mínimas ainda mais acentuadas do que estas que fez essa semana. Então pode ser que ele volte para essa mínima e até rompa essa mínima, tá? Vamos ver aqui num cenário mais macro qual é a mínima que o GBP USD pode vir buscar caso o dólar continue mais forte. Então pode ser que ele venha buscar essa mínima aqui, ó, do 1,35,739. Se o dólar continuar forte e a Libra fraca, pode ser que ele venha buscar essa mínima aqui. E o que a gente faz então com o GBP essa semana? A gente espera que ele venha buscar novas mínimas para que quando ele faça novas mínimas, a gente entre comprando, tá?
Porque no mercado, pessoal, a gente sabe que o que prevalece é o princípio da incerteza. Então, como a gente não tem certeza se a Libra vai continuar caindo, então não adianta fazer nada agora. Mas se ela vier buscar essa mínima aqui, ó, vou colocar aqui, marcar uma linha aqui para vocês. Se ela buscar essa mínima aqui essa semana, é uma ótima opção de entrada caso ela venha buscar essa mínima, tá bom? Então, vamos comprar o GBP USD caso ele venha buscar uma nova mínima aqui, tá? O outro par que a gente escolheu para operar, vamos ver aqui no índice de moedas como é que ele tá. O Euro GBP. Vamos lá no Euro GBP. Tentar entender o que pode ser feito no Euro GBP essa semana. Euro GBP, a gente sabe que vai ter dados importantes, tanto da Libra como também do Euro. Então vamos buscar aqui, aqui o Euro GBP. Vamos tentar entender o que pode ser feito no Euro GBP essa semana. Primeiro nós vamos no índice de moedas, ver o viés, tá pessoal? De força dessas moedas. Ó, o euro é o EXY, está numa variação negativa, está dando venda aqui, viés de venda, e vamos ver a Libra. A Libra também viés de venda. Então pode ser que esse par essa semana continue parado, lateralizado. Vamos ver como é que ele está aqui no gráfico. Ó. Vamos ver como é que ele está aqui no gráfico, como é que ele se apresenta aqui para nós. Ó. A Libra está... ganhou força, o euro ganhou força semana passada, tá? Frente à Libra, aqui ele lateralizou no meio da semana passada, a Libra ganhou força, derrubou o euro, veio parar aqui abaixo da média e agora ele está aqui numa consolidação ou numa acumulação, então pode ser que ele continue assim durante a semana. Se os dados da Libra vierem muito fortes, mais fortes do que o do euro, pode ser que derrube aqui essa moeda e venha buscar, derrube esse par e venha buscar novas mínimas. Se ele fizer mínimas abaixo dessa aqui, ó, abaixo do 0,85,340, aí a gente compra, bem aqui embaixo a gente compra, tá? Só se ele romper essas mínimas a gente compra aqui. Vamos ver onde seria bom uma compra para esse par. Seria bom uma compra aqui no 0,85, vamos arredondar aqui para 85, pode ser uma marca psicológica. Se ele vier bater aqui no 0,85, aqui é uma boa região de compra para esse par, tá? Se ele subir e superar essa máxima, vamos ver aqui que máxima é essa. Se ele subir e superar essa máxima, vier aqui próximo do 86.500, é onde a gente vai comprar esse par essa semana. Lembrando que é uma análise semanal e um planejamento semanal. É lógico que para a próxima semana a gente tem novas marcas, a gente tem novas faixas aí para serem observadas, ok, pessoal? Voltando aqui para o gráfico do índice de moedas, vamos ver das moedas que a gente escolheu, dos pares que a gente escolheu, qual outro par pode ser interessante para a gente entrar ou não nele essa semana e ver como é que ele está lá no gráfico. O USD a gente já viu, o USD-JPY também, Euro-USD. Vamos dar uma olhada aqui no USD-CHF, ver como é que ele está no índice de moedas e vamos ver o que pode ser feito essa semana, quais máximas e mínimas ele pode atingir para a gente entrar ou não, tá? O USD-CHF, como a gente já viu, o dólar está num viés de alta, o franco suíço está aqui numa indecisão, porém com um viés de venda. Vamos lá olhar como é que está o USD-CHF, quais máximas e quais mínimas são interessantes para a gente entrar, qual faixa de negociação é mais interessante para a gente entrar, tá? Ele está aqui consolidado, o USD-CHF está aqui consolidado, está parado, desde o meio da semana passada ele atingiu uma máxima, não rompeu essa máxima, desceu e agora ele está parado desde a semana passada. Então vamos ver aqui como é que a gente interpreta isso e ver qual faixa vai ser interessante para a gente operar ou não, tá? Vamos lá. Se o dólar continuar subindo no USD-CHF,
romper essa máxima aqui, ó. Que máxima é essa? 93.370. Se ele romper essa máxima e subir aqui, ó, até o 93, vamos arredondar aqui para 94, tá? Se ele chegar aqui no 94, a gente vende. E se ele romper essa mínima da semana retrasada aqui, ó, se ele chegar aqui próximo do 91.500, é onde a gente vai vender o USD-CHF. Se ele descer até aqui, a gente compra. Se ele subir até o 94, a gente vende. Tá bom, pessoal? Então, a princípio, é ir no calendário econômico, tentar entender como é que está o calendário econômico, o que vai ter de mais importante no calendário econômico, se os dados são de alto impacto, de médio impacto ou de baixo impacto, saber quais moedas terão mais dados a serem divulgados, tá? A partir da quantidade de dados que as moedas tiverem, a gente escolhe as moedas para operar, tá? A partir das moedas que a gente escolhe, a gente vem aqui ver como é que está a força das moedas no índice, e aí a gente vai comparando par a par, como é que a gente vai entrar durante a semana, tá bom? Lembrando que esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo aqui para o nosso canal no YouTube, do nosso planejamento semanal. A gente vai ajustando o conteúdo e trazendo conteúdo com mais qualidade para vocês, tá? Mas pelo menos o básico, pelo menos assim, ter um norte durante a semana, você já vai conseguir tentar entender que a gente escolhe primeiro as moedas e depois os pares, e isso tudo nos ajuda, pessoal, a operar sabendo o que a gente está fazendo, tá? A gente não opera de forma aleatória, não opera a esmo, a gente opera sabendo onde a gente quer chegar, sabendo o que a gente está fazendo, ok? A gente tem aqui também no site Baby Pips, eu vou encerrar mostrando isso aqui para vocês. Esse site aqui é um site bastante importante, onde você pode vir aqui no domingo, tá? Assim que o mercado abre, você vem aqui, ou sugiro que faça isso antes do mercado abrir, e você tem aqui também notícias importantes sobre os pares de moedas que você pretende operar, tá? Vamos ver aqui como é que está a volatilidade de algum desses pares que a gente escolheu, tá? Vamos ver aqui no GBP-USD, ó, nós temos aqui notícias sobre esse par, tentar aqui traduzir para ficar mais didático para nós. Lista de observação da sessão diária dos Estados Unidos. Isso aqui foi da quinta-feira, mas eu vou mostrar aqui algo interessante para vocês. Você tem aqui o par, aí você vem, clica aqui em cima do par, ele vai carregar aqui essa página, e dentro dessa página a gente tem uma série de ferramentas bastante importantes, onde a gente vai observar mais detalhes, mais critérios sobre este par, tá? A gente tem aqui ó, o par, que é o GBP-USD. Logo de cara a gente vê aqui que a variação dele na abertura do mercado agora, o mercado abriu ó, 18h49 no horário de Brasília, ele abriu numa variação positiva, o GBP-USD, tá? Deixa eu voltar aqui lá no gráfico do MetaTrader. Voltar aqui no gráfico do MetaTrader para a gente ir analisando o GBP-USD e saber e tentar entender se o que a gente vai ver agora é o que está se refletindo no gráfico, tá? Eu estava falando aqui sobre o Baby Pips, mas ele não estava aparecendo aí para vocês, agora tá. Você entra lá no site Baby Pips, você vai procurar aqui essa ferramenta, tá? E vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre essa moeda. Lembrem-se que eu falei sobre faixas de negociação, pessoal. Então nós temos aqui ó, faixa de negociação diária, semanal, mensal. Nós temos a faixa trimestral e nós temos a faixa de 3 meses, tá? De 6 meses, a faixa semestral, e temos também uma faixa anual
de preço, tá? Na faixa diária de preço, nós temos uma faixa que vai do 1,36,607 a 1,36,739. Vindo aqui no gráfico, ó, uma coisa que a gente pode fazer para entender o que é uma faixa diária. Uma faixa diária, ela marca a máxima e a mínima do dia, ou seja, ela diz para nós onde esse preço pode chegar de máxima e de mínima durante um dia. Então no GBP USD vamos marcar aqui a faixa diária no 1,36,607, tá? 1,36,607. Vamos ver aqui onde é que está o 1,36,607 e vamos definir aqui como uma mínima diária, tá? Deixa eu colocar aqui uma linha diagonal. 1,36,607 é a mínima diária que ele está indo buscar, tá? Exatamente próximo da abertura do mercado, próximo da abertura que ele fez agora aqui. Vou colocar aqui padrão 1,36,607 nos parâmetros, 1,36,607 é a mínima que ele pode vir buscar durante o dia, tá? Ele pode bater nessa mínima e voltar, como pode também romper essa mínima, tá? Vamos ver qual é a máxima que ele tá fazendo no dia. Aqui tá, ó. Você vem aqui, coloca uma linha horizontal para você saber qual é a máxima e a mínima do dia que ele está transitando entre elas, ok? Vamos ver qual é a máxima. A máxima é 1,36,739. Aí a gente vai lá no gráfico do MetaTrader e coloca lá uma linha horizontal com 1,36,739. É o que nós vamos fazer aqui para a gente saber qual é a faixa de movimentação desse preço no dia, tá? Quem opera em gráfico de tempos menores pode ser mais beneficiada por esse dado. 1,36,739. 1,36,739. Vamos lá. Então, essa é a variação apontada entre a máxima e a mínima do dia. Isso significa, pessoal, vejam como essa faixa está estreita, né? Isso significa que esse ativo pode permanecer consolidado durante quase toda a semana aqui, tá? Se ele romper essa mínima, pode ser que ele continue descendo, e se ele romper a máxima, pode ser que ele mude para um viés de alta, como a gente viu, no momento ele está num viés de baixa. Se a gente mudar aqui a faixa, ó, tá? Se a gente mudar aqui a faixa e a gente for trabalhar numa faixa semanal, a gente vai ver aqui, ó, 1,36 e 94 é a mínima da semana, 1,37,508 é a máxima da semana. A gente simplesmente vai enlarguecer essa faixa para tentar entender qual a máxima e qual a mínima da semana e ficar de olho no seguinte: se o preço atingir essas mínimas, a gente vai esperar com que ele faça uma mínima ainda mais acentuada, ou seja, que ele caia mais para a gente comprar, e se ele subir e fizer uma máxima acima da máxima semanal, a gente entra vendendo, tá? Então, faixas de negociação é um dos dados importantes para a gente observar no mercado, marcar essas faixas e ficar de olho se o mercado vai romper ou não essas faixas, e a partir do momento que o mercado rompe essas faixas, a gente decide se vai ou não comprar ou vender, ok, pessoal? Então, dentro do nosso planejamento semanal, era isso que a gente tinha que passar para passar para vocês hoje. Óbvio que durante a semana a gente vai atualizando os dados, tá? Para que vocês fiquem atualizados aí e não operem sem critérios, não operem sem saber o que está fazendo, né? Vai operar um par apenas por operar, né? Vai operar um par
sem saber o que vai acontecer com aquela moeda, vai comprar GBP sem saber se a Libra está fraca ou está forte, vai manter uma posição aberta sem saber se o viés de força da moeda mudou, né? Que às vezes você compra, mas durante a semana acontece alguma coisa e o viés da moeda muda. Então vale a pena continuar comprado se o viés da moeda mudou? Vale a pena continuar vendido se quando você comprou quando você vendeu o viés era de baixa e agora o viés mudou, você já vai interromper imediatamente uma operação? Não, né? A gente vai ter critérios de análise de mercado para entender se vale a pena ou não abrir ou fechar uma operação e se vale a pena ou não abrir novas operações ou manter uma operação aberta, ok? Peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe, principalmente aí nos grupos onde você está, você vê que o pessoal está começando, tem dúvidas, tá? Quer ser consistente no Forex, quer ganhar dinheiro de forma consistente, correndo baixo risco, operando com tranquilidade, compartilhe aí o nosso conteúdo com seu pessoal, que durante toda a semana a gente vai estar aqui compartilhando as nossas ideias com vocês, né? Lembrando que a nossa técnica, pessoal, ela oferece em média de 85 a 95% de assertividade, tá? Por isso que a gente decidiu compartilhar isso aqui com vocês, porque muita gente entra no mercado, perde dinheiro e não sabe como se manter no mercado. Então, aqui conosco você vai aprender a ganhar dinheiro de forma consistente, com baixo risco, e vai aprender a permanecer no mercado, ok? Logo abaixo eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos grupos do Telegram, onde você pode se inscrever e receber também lá diariamente, tanto dos membros dos grupos como também dos administradores. Vamos estar sempre compartilhando as nossas ideias e o nosso conhecimento com vocês de forma totalmente gratuita, tá bom? Então, um abraço a todos, boa semana, que todos consigam aí estabelecer critérios para fazer suas operações e que ganhem muito dinheiro com isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus.